Vai, pode começar aí. Bom dia, galera, na aula 3. Hoje tem cadeira pra caramba. Porque o ar-condicionado tá vindo aqui, né? Aí. É onda. Bom, galera, vamos lá. Na última aula a gente estava discutindo então simetria de gauge. Queria fazer alguns comentários antes de seguir adiante. Hoje a gente vai falar sobre quebra de compreensão. Mais uma vez, vou comentar que essa também foi uma aula na escola do CBPF, onde eu fiz as coisas com mais detalhes, mais calma, eu diria, porque ela tinha mais tempo. Né? Então, vocês podem consultar lá se vocês quiserem ver a aula feita mais detalhe. Vou avisar em que momento isso acontece. Mais importante para vocês terem em mente, fazendo uma revisão do que a gente viu ontem, é o seguinte: a gente viu que o conceito de simetria, se a gente passa do global para o local, nos permitiu ver aparecendo na nossa frente o eletromagnetismo. Né? Claro que, de novo, não foi assim que aconteceu no desenvolvimento do modelo padrão, mas é uma forma de vocês verem que a mera imposição de uma simetria local já é suficiente para ter consequências, né? Traz consequências. Um ponto relevante para ter em mente é que a gente viu explicitamente que o bóson de gauge que aparece quando a gente formou a derivação da variante não pode ter um termo de massa. Isso é uma coisa muito importante na teoria, que vai acontecer mais para frente. Uma coisa que eu não falei, mas que é interessante vocês saberem, é que se a gente tivesse tentado trabalhar com um bóson vetorial massivo, por exemplo, a gente teria encontrado problemas na hora de calcular espalhamentos com bósons longitudinais. Então, voltando um passo atrás, né? A ideia de simetria local traz para a gente consequências. Uma delas é a existência desses bósons de gauge sem massa. Tal coisa foi proposta por Young em 1954, naquela versão mais complicada que a gente viu rapidamente no final da aula, e foi rapidamente rechaçada pelo Pauli, porque o Pauli percebeu o seguinte: você está falando de uma teoria muito bacana, mas que está prevendo a existência de 3 bósons vetoriais sem massa. Esses bósons vão ser observados na natureza, então, muito bacana a conta que você fez, não serve para nada. Por outro lado, de quem foi a ideia de conta? É lógico, né? Não estava fechando. Não! Não tem. A ideia é a pessoa correndo. Essa é um pouquinho já trabalhou, né? Vamos usar a lixeira que eles tinham de menos pior. Esse é o colega Felipe. Vamos assim, pessoal. Me perdi, onde é que ele estava? 54 tem o mesmo número zero, então, as teorias de gauge, da forma que a gente falou, da simetria local. É uma consequência, né? Como princípio, por assim dizer, pensando na interação forte, não foi bem sucedida para descrever a interação forte, foi abandonada, em particular, por uma crítica do Pauli em relação aos bósons de gauge serem sem massa e eles não serem observados no espectro. Os bósons mediadores da eletrofraca, eles têm massa. Se vocês tentassem colocar o termo de massa diretamente para eles e tentassem calcular espalhamentos de modos longitudinais desses bósons de gauge, vocês iam obter um problema. A amplitude desse tipo de processo ia depender de alguma coisa que vai com energia no numerador e massa no denominador. Ou seja, alguma coisa que vai te falar sobre probabilidades está dependendo com a energia no numerador e a massa desses bósons no denominador. O que isso significa? Significa que se você tomasse energias grandes o suficiente, você podia fazer essa amplitude de espalhamento crescer tanto quanto você quisesse. O que significa que as suas probabilidades podem ser maior que 1. Ou seja, você teria uma quebra da unitariedade, pelo menos no sentido perturbativo. Então, se você tenta forçar a barra e colocar a massa na mão para bósons vetoriais, você vai encontrar problemas. Essas duas coisas que eu falei vão ser resolvidas pelo mecanismo de Higgs. A gente vai comentar. Uma a gente vai ver explicitamente, a outra eu vou só comentar. Mas tem ainda uma terceira coisa que o mecanismo de Higgs vai resolver, que vai ser da primeira metade da aula de hoje para a segunda metade. Vão aparecer mais partículas indesejadas que o mecanismo de Higgs também resolveu. Então, o mecanismo de Higgs, ele vai ser o que vai juntar os dois conceitos importantes que a gente tem na mão, a simetria de gauge e a quebra de conta de simetria, de uma forma que resolve os nossos problemas. E é a forma que é usada no modelo padrão. A gente vai ver isso tudo em
detalhe. Comentário genérico também, simetria de gauge é muito importante para o modelo como um todo, não só para construção, mas também a nível quântico para fazer contas. Né? Elas vão permitir que as teorias sejam normalizáveis, vão amarrar basicamente aos parâmetros da sua teoria, e é basicamente o que é essa redundância, porque em princípio é uma mera redundância, de que você pode usar diferentes A's para descrever o mesmo fenômeno físico, como vocês viram no eletromagnetismo, por exemplo, que com A ou A', com aquela transformação de gauge, a gente obtém os mesmos campos elétricos e magnéticos. Essa redundância é o que permite a gente, como diria Ratazzi, descrever a peça com o número mínimo de atores, e que vai nos permitir ter tantos vínculos no modelo padrão. Você poderia se perguntar, então eu poderia abrir mão dessa redundância? Isso é uma pergunta muito natural. Né? E a resposta para quem assistiu o curso do Fernando Quevedo, em particular, leu o livro do Weinberg, é não. Se vocês querem descrever partículas de espinho sem massa, interagentes, com mecânica quântica, relatividade especial e mais alguns ingredientes que a teoria de campos acaba tendo, por exemplo, localidade, vocês vão ser forçados a ter simetria de gauge. Não vai ter para onde fugir. A gente não está falando nada disso aqui agora, só estou avisando que pode parecer que é uma coisa fortuita, mas não é. É muito forte. A teoria de campos, como ela é feita, também é muito forte. A proposta do livro do Weinberg é essa, mostrar que com aqueles princípios, os ingredientes iniciais que você tem, é inevitável ter a descrição que a gente tem. Obviamente, você tem que usar dados da natureza, eu estou falando que a gente prevê o mundo, não é isso? Estou falando que se você quiser usar os princípios que a gente acredita que são verdadeiros para descrever os fatos que a gente vê, você não tem como fugir. Isso é muito forte. Mas para poder entender isso, só olhando o livro do Weinberg, ou recomendo mais assistindo o curso de métodos teóricos do professor Sebastião do CBPF. Está gravado no Professor Global e vai ter todo o primeiro semestre do ano. O professor Sebastião dá um curso de teoria de campos que é basicamente ensinar o Weinberg para pessoas normais. Porque aquele livro é muito difícil. Então ele massageia e mastiga para a gente os dizeres do Weinberg e aí torna um pouco mais palatável. Isso eu recomendo fortemente. Mas mesmo mastigando não é fácil. Então, não vou fingir que é tranquilo, porque não é. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre quebra espontânea de simetria. Quem assistiu o curso do Rudney já sabe isso que eu vou falar. Quem não assistiu talvez também já saiba, mas talvez consiga aprender alguma coisa nova, ainda que básica. Né? A primeira coisa a comentar sobre quebra espontânea de simetria é que é um péssimo nome. Quebra espontânea de simetria se refere a um fenômeno onde a simetria não é quebrada de fato. Então quem inventou esse nome fez uma péssima escolha. O Coleman prefere chamar, e eu também, de simetria escondida. Eu acho que é muito mais apropriado, vocês vão entender o porquê. Qual é a ideia desse nome? O que esse nome quer dizer? Tenta imaginar uma situação onde as regras do jogo possuem uma simetria. Então, as suas interações, por exemplo, se você fizer uma determinada transformação, elas continuam da mesma forma. A gente vai ver vários exemplos hoje. Pode acontecer de, por acaso, apesar das regras do jogo serem variantes por aquela simetria, o seu estado fundamental não ser. Isso é uma coisa que pode acontecer. E acontece, de fato, na natureza de diversos lugares. Nessa situação onde a dinâmica, a teoria como um todo, possui uma simetria, mas o estado fundamental não respeita, é o que a gente chama de quebra espontânea de simetria. Por que o nome é ruim? Porque o sistema ainda possui essa simetria. É só o estado fundamental que não tem. Então você às vezes não enxerga ela, porque ela está escondida na dinâmica. Então, por isso que o nome de simetria escondida é mais apropriado. A gente vai ver exatamente por quê. Bom, antes de começar com a parte mais técnica, eu vou contar uma parábola que o Coleman conta naquele artigo que eu recomendei. Vou botar aqui de novo, porque são só 3 páginas e é genial. Então dele. 979, Nobel Prize, alguma coisa assim. Se vocês escreverem o nome do Coleman, o 979 Nobel Prize, vocês vão achar. Nesse artigo, o Coleman faz a aula sobre o Prêmio Nobel da Física de 1979 de Bletchley, Weinberg e Salam, e ele descreve
articular essa parábola que eu vou contar. Eu recomendo fortemente isso. Para quem não leu ainda, leia. Bom, a parábola é a seguinte: a parábola é o homem no ferro magnético. Vamos imaginar a seguinte situação. Vocês imaginam que tem um determinado mundo, que é um ferro magnético, ou seja, um conjunto de um monte de dipolinho que em princípio pode apontar em qualquer direção. A forma como esses dipolinhos interagem é basicamente dependendo da orientação entre um dipolinho e um dipolinho vizinho. É como se você tivesse um monte de espinzinho, eles interagem assim. O que importa é a orientação relativa deles. Por consequência básica disso, o que importa é a orientação relativa, e eles começam, por exemplo, em 90 graus, um com o outro, se eu rodo os dois, eles continuam em 90 graus. Então essa interação ela não depende, ou melhor, ela não muda por rotações. Então vocês imaginam um mundo que é um ferro magnético, é como se fosse um cristal cheio de dipolinhos, e esses dipolinhos só conseguem enxergar, a interação só consegue enxergar uma direção relativa entre eles. Tal interação é invariante por rotações. Beleza? Essa interação tem outra propriedade. A situação de mínima energia é quando esses dois dipolinhos vizinhos estão apontando na mesma direção. Isso que eu estou descrevendo para vocês é um ferro magnético de Heisenberg. Imaginem essa situação. Se você quer procurar nesse sistema o estado de mínima energia, como eu disse, a interação é mínima, ou melhor, custa menos, quando os dois dipolinhos apontam na mesma direção. Então o estado do ferro magnético de mínima energia vai ser um estado no qual todos os dipolinhos apontam na mesma direção, porque para cada par deles isso é o que minimiza a energia. Então o estado fundamental nesse mundo seria todos os dipolos apontando, por exemplo, na direção norte. Todo mundo apontando na direção norte. Então esse sistema tem uma simetria na interação. Você pode fazer rotações, você não muda o ângulo relativo, portanto você não muda a interação entre eles. Só que se você olha para o ferro magnético, você vai ver que tem uma direção privilegiada, que é a direção onde todos os dipolinhos apontaram, no estado de mínima energia. Aí você pode perguntar, caramba, eles apontaram no norte, mas eles poderiam ter apontado para o sul? Poderiam. Poderiam ter apontado para o leste, poderiam ter apontado em qualquer direção. E isso é o sinal de que há uma simetria por trás. Só que um cara que está dentro desse ferro magnético, muito dificilmente ia perceber isso. Porque se esse sujeito está dentro do ferro magnético, você vira para ele e fala, Rodolfo, vira, cara, fiz uma conta aqui. A interação dos nossos dipolos no nosso mundo é invariante por rotação. Não importa a direção que você escolhe. Não, você está maluco. Tem um puta campo magnético apontando para norte. Claro que tem uma direção privilegiada, não tem variância de rotação aqui, cara. Olha só, estou botando aqui um pedaço de ferro, olha. Não está vendo que tem um campo, você é doido? Aí tu, não, mas se a gente morasse em outro mundo de ferro magnético, ele poderia apontar para o sul e falar assim, você está dizendo isso aí, tá? Eu moro no meu mundo, estou vendo outro mundo. Seria muito difícil para esse homem que mora no ferro magnético perceber que as interações entre os dipolinhos têm uma simetria, porque ela está escondida dele. Ele vive no estado fundamental, ou em pequenas excitações ao redor dele. E nesse estado fundamental tem uma direção privilegiada. Então, essa história que eu estou contando é uma parábola, porque nós somos o homem e o ferro magnético é o mundo. O nosso mundo tem uma direção privilegiada, por assim dizer, e a gente só consegue enxergar as coisas que estão a partir dela. Seria a existência do eletromagnetismo, por exemplo, não vê a eletrofraca nas nossas escalas de energia. Mas existe uma simetria maior que a gente não vê porque a gente está dentro do mundo que a gente está. Essa é a ideia, basicamente. Então vamos começar a ver isso explicitamente agora. Precisa de alguém muito inteligente para achar essa simetria de rotação dentro desse mundo de ferro magnético. E um desses caras, três desses caras são os que ganharam o prêmio Nobel de 79. Depois do trabalho com um monte de gente, tá? Os caras não acordaram de manhã e, caraca, ó, ideia. É uma construção lenta. Teoria de Fermi para as interações fracas é de 34, se não me engano. Nossa, foi muita gente construindo muita coisa para chegar onde tem que chegar. Eles ganharam o Nobel em 79, o Peter Weinberg, por exemplo, é de 67. E quando você lê o livro, você não vê os altos e baixos, né? Essa coisa do Ian Lewis propondo, o Paulo rechaçando, as primeiras propostas que deram errado, foi uma loucura, era uma bagunça. Muitas vezes experimentos que apontavam numa direção, que contrariavam a teoria e depois se via que aqueles experimentos estavam errados. Então, assim, é muito complicado. Por isso que é interessante saber um pouco da história.
campo φ, aqui esse campo pode ser qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você multiplica, então vou botar uma escalar para começar a gente ver. Menos um potencial, depende desse campo. Então, se eu tenho essa lagrangiana aqui, vocês podem imediatamente calcular o funcional de energia associado ao hamiltoniano. Vocês vão ver que esse funcional de energia é basicamente isso. Então, um pedaço associado ao setor cinético vem aqui e a parte potencial vem do sinal trocado. Coisa de campo usual, até a mecânica clássica, né? Energia cinética mais energia potencial. Se eu estou interessado em investigar qual o estado de mínima energia, eu tenho que minimizar esse funcional. Esse é o meu objetivo. Né? Como é que eu posso minimizar esse objeto? A gente tem 3 contribuições aqui. Essa aqui a gente não sabe nada ainda, é só uma letra. Né? Mas essas aqui já dá para ter uma boa noção. Primeira coisa para observar, são quadrados. Qual o mínimo que esse objeto pode alcançar? Um objeto ao quadrado, um número real ao quadrado. Qual o valor mínimo? Quanto? 0. Então, se eu quero saber o mínimo desse funcional, eu posso começar minimizando esses pedaços, porque somas de termos positivos, se eu minimizar cada um deles, eu vou conseguir chegar no mínimo. Então, eu tenho que minimizar esse cara e minimizar esse cara, basicamente. Minimizar esse cara é muito fácil, é uma derivada em relação ao tempo. Se não muda o tempo, a derivada é 0. Então, a primeira coisa que a gente vai pedir é que o nosso estado fundamental, o nosso vácuo, como a gente vai chamar, não mude no tempo. Para poder minimizar o segundo cara, a gente precisa só que ele não mude no espaço. E a gente vai obter 0 também, que já é o mínimo daquele pedaço. Então, se a gente quer minimizar essa parte cinética, é muito fácil. A gente pode dizer que, sei lá, vou chamar de φ0 aqui. φ0 é igual a constante. Ele não muda nem no tempo nem no espaço. E a gente já minimizou a primeira parte. Beleza? Resta a gente conseguir minimizar a segunda. Primeira coisa que a gente tem que pedir se a gente quer minimizar um potencial é que esse potencial tenha mínimo. Porque se o potencial não tiver mínimo, não dá para minimizar. Se não dá para minimizar, não dá para achar o estado fundamental. Se não dá para achar o estado fundamental, a gente nem entra no bairro. Não tem estado fundamental, não tem matéria, não tem nada. Não existe nada. Então a gente pede que esse U tenha um mínimo. Beleza? Eu vou supor que esse mínimo é 0. Porque eu posso. Se não for 0, eu vou somar uma constante. Então você pode perguntar, você pode somar uma constante? Assim, a lá no T? Se a gente está ignorando a gravitação e, por Deus, eu estou ignorando a gravitação de todas as forças, a única coisa que você consegue medir são diferenças de energia na prática. Estou ignorando bordas também. Também já falei isso antes. Não com tanta força quanto eu ignoro a gravitação, mas então aqui eu posso somar uma constante tanto quanto eu queira. No número, tanto faz. Eu vou medir diferenças de energias, a gente não vai sentir isso. Da mesma forma que você pode definir, quando você calcula a energia potencial, o 0 sendo essa mesma ou o chão, tanto faz, não importa. Então aqui a gente vai dizer que o mínimo desse cara aqui está no 0. Então toda a tarefa que eu tenho aqui agora, se eu quero achar um estado fundamental, é minimizar o meu potencial. Beleza? Essa é a parte importante. Tem 2 situações que podem ocorrer. Ou vai ter só um φ0, que dá o mínimo desse potencial. A gente vai dizer que o vácuo é único. Ou então tem mais de um φ0, 2, 3, 10 infinitos, sei lá, que dão essa situação. E eu vou dizer que o vácuo é degenerado. Ou seja, eu tenho mais de um φ0 que corresponde a uma mínima energia, corresponde a um estado fundamental. A gente vai ver que tem uma diferença gigantesca entre essas 2 situações. Beleza? Então vamos lá. Vamos pensar no caso mais simples, exemplo 1. Da mesma forma que a gente fez na última aula. A gente vai começar com... Esqueci de escrever Lagrangiano. O campo escalar real, um termo de massa, um termo de interação. Eu escrevi aqui sem botar o φ3 porque eu quero uma simetria φ mais menos φ conforme a gente discutiu na outra vez. Se eu escrevesse φ3, eu não teria essa simetria. De acordo com as restrições que eu falei, aqui é fácil. Se eu quero achar a mínima energia correspondente a essa teoria, eu tenho que botar um φ0 igual a constante. Isso a gente já sabe. Quero matar essa parte aqui. Vai ser óbvio. Então a gente tem que se preocupar com o potencial. O
Ou seja, isso aqui é menos o potencial. Então o potencial é meio de M2 Φ2 mais 1/4 de lambda Φ4. Qual é a primeira restrição que eu tenho que fazer já aqui só para começo de conversa? Esse lambda pode ser qualquer coisa? Não, aqui? Não, né? Isso aqui é o nosso potencial, vou chamar de V, que é igual ao meio. Obrigado. Esse lambda não pode ser qualquer coisa. O que eu tenho que restringir? Que restrição eu tenho que fazer nesse lambda para a discussão fazer sentido? Pode ter que ser não zero, porque se ele for zero não tem interação, eu vou poder fazer nada que eu quero. Mas ele poderia ser até zero, só que não vai ter graça. O que eu tenho que falar? Esse lambda pode ser qualquer coisa? O que ele tem que ser? Que restrição eu tenho que fazer? A gente acabou de discutir aqui alguma restrição que a gente tem que fazer nesse cara. Oi? Tu falou alguma coisa? Tem que ter mínimo, né? O potencial tem que ter um mínimo. Então qual é a restrição que tem que fazer nesse lambda para garantir que ele tem um mínimo? Oi? Maior que zero. Por quê? Se esse lambda for menor que zero, por exemplo, menos 1, e eu tomar φ tão grande quanto eu queira, esse V vai poder ser tão negativo quanto eu queira. Nunca vai chegar no mínimo. Então, para garantir que esse potencial tem um mínimo, eu tenho que garantir que o termo de maior potência, que é quem vai dominar, tem que ser maior que zero. Beleza? Mas essa é a primeira restrição que eu vou fazer. Não vai dar maior que zero, senão a gente não consegue chegar no lugar nenhum. Agora, o termo de massa não precisa. Eu poderia colocar mais ou menos na frente dele. Tanto faz. Porque se eu tomar φ grande o suficiente, esse cara aqui vai dominar. Então não importa. Se eu botar um sinal de menos aqui na frente do V, se eu quisesse, assim, mas para φ 10 isso aqui vai dar 100 vezes a massa. Bom, não tem problema, isso aqui vai dar 1000 vezes a massa, 10.000 vezes a massa. Vezes o lambda, perdão. Então, o que importa é o lambda decimal que quiser, mas o M pode ser positivo ou negativo. E a gente vai ver que isso vai levar a duas situações distintas. Vamos primeiro procurar o mínimo desse V. Tieteteca derivar em relação ao φ. E botar igual a zero. Não quer dizer que vai ser um mínimo, quer dizer que é um extremo, mas é um primeiro passo. Então aqui a gente vai derivar, isso aqui vai dar M2φ mais lambda Φ3 igual a zero. Repara que é por isso que a gente escolhe o número que a gente quer ali na frente. Agora eu vou fatorar esse φ malandramente. Possíveis, eu quero que seja igual a zero. Ou φ é zero, ou então outro troço é zero. Vamos escrever isso. Ou isso aqui é zero. Isso aqui é zero significa φ quadrado. Se eu não cometi nenhum erro. Tem duas opções para ser extremo. Ou φ igual a zero, ou φ igual satisfaz aquela outra condição. Se o termo de massa é positivo, ou seja, se eu realmente tenho um sinal de mais aqui, então essa solução aqui vai ser uma coisa imaginária, ela não vai existir. Então φ é real. Então a única chance que teria de satisfazer aquilo seria uma coisa imaginária, não é imaginário, acabou. Então se o sinal que vai aqui na frente é mais, esse mínimo tem que ser φ igual a zero. Isso é quase óbvio. Você tem a soma de duas coisas positivas nesse caso, que dependem de φ quadrado e φ a quarta, isso só pode ser o mínimo e zero. Não tem para onde fugir. Nenhum outro número que eu coloque no lugar de φ vai dar uma coisa menor que zero no potencial. Então é quase óbvio. Agora, se eu botasse um sinal de menos aqui na frente do M2, em vez de um sinal de mais, eu posso fazer isso, como a gente acabou de discutir. Nesse caso, esse menos aqui viraria um mais. E esse cara aqui seria uma quantidade real. Então, em princípio, seria uma solução admissível. Beleza? Então, isso aqui está associado com um sinal de massa. Vamos botar assim. Se a massa fosse maior que zero, maior ou igual a zero, então a gente teria que o mínimo seria o próprio zero. Beleza? O gráfico ia ser uma coisa assim. Se a massa fosse menor do que zero, e quando eu digo massa quadrada menor do que zero, atenção, eu não estou dizendo que a massa é imaginária. Eu estou dizendo que tem um sinal de menos aqui na frente, que a gente poderia ter colocado, tá? É só uma anotação. Então, o teu φ zero,
ele pode ser duas coisas, mais ou menos V, ou seja, mais ou menos essa quantidade aqui. Beleza? Falta mais, né? E aí, nesse caso, a gente teria dois mínimos. Aqui não tem um bico não, tá? É tudo redondo. Que é o que você quiser. Então, na situação que eu vou no sinal de um mais aqui na frente, o mínimo é único. Ele é o φ igual a zero. Ponto final. Se eu tivesse um sinal de menos aqui na frente, agora aquele ponto φ, aqui eu cometi não cometi um erro, eu não subi constante ainda. Aquele ponto de mínimo que seria o φ vai estar no zero, beleza? Só que tem outros dois pontos aqui, mais e menos v, para os quais o potencial é menor do que zero. Eu poderia somar uma constante para fazer essas duas bundinhas aqui subirem para o zero. Eu não fiz isso. A gente vai fazer isso depois. Porque não muda nada na discussão. Então a gente viu que tem duas situações, de acordo com o potencial que você escolhe, ou com o sinal da massa quadrada, tanto faz, né? Você pode ter uma situação em que você tem um mínimo, ou que você tem dois mínimos, que tem duas configurações para as quais o seu potencial alcança o menor valor possível, portanto você tem o estado fundamental. Beleza? Até que tudo bem, morreu bem. O vago aqui é degenerado, aqui não é. E daí? Né? O natural é. Sou morto. O interessante é o seguinte, primeira coisa a se notar. Essa lagrangiana aqui tem uma simetria de φ vai menos φ. Beleza? Esse vácuo aqui, se eu fizer ele vai em menos ele, eu ainda estou nele. Ele é invariante pela simetria do lagrangiano. Agora, esse vácuo aqui não. Se eu aplicar uma simetria φ vai em menos φ nele, eu vou levar o V no menos V e o menos V no V. Não é invariante. Você leva um vácuo no outro, beleza? Mas não ele nele mesmo. Invariância é não mudar. Então, se você aplica agora uma φ vai em menos φ, esse caso aqui, o estado fundamental não é invariante sobre sua simetria. Ou seja, aqui a gente vai estar vendo uma simetria escondida. A gente vai ver por que ela é escondida. Ou seja, esse caso induz quebra espontânea de simetria. Induz uma situação na qual o estado fundamental não é invariante por uma simetria do lagrangiano. Tudo que a gente vai fazer na aula de hoje vai ser fazer casos como esse cada vez mais complicados. Mas primeiro eu vou mostrar esse caso mais simples, qual é a consequência que isso tem. Porque agora eu mostrei um fato, né? Vou mostrar agora qual é a consequência do fato. Beleza? Tem aqui alguma dúvida? Beleza. O que acontece com as partículas da nossa teoria? A gente tem que olhar o vácuo e pequenas excitações ao redor dos estados de energia. A gente pode encontrar os estados excitados, não ser as partículas. Se a gente começar a trabalhar com o primeiro caso, e eu quero expandir ao redor desse vácuo, eu vou expandir ao redor do zero. Então, no primeiro caso, eu poderia fazer o meu φ como sendo o meu vácuo, o valor de vácuo, né? Mais um φ-tio. Isso aqui vai ser uma pequena excitação ao redor do valor de vácuo. Né? Só que repara, como o meu valor do vácuo aqui é zero, a minha configuração que minimiza a energia é zero, somar φ-tio mais zero dá φ-tio, que é igual a φ. Então eu vou ter a mesma lagrangiana. Nada vai mudar. E olhando para essa lagrangiana, se vocês calculassem um problema, por exemplo, vocês vão ver que vocês estão lidando com uma excitação que tem massa M. Então, beleza. Então, o vácuo usual é o vácuo que a gente está acostumado. A gente olha para a lagrangiana e fala, não, eu tenho uma partícula aqui que se propagando com massa M. Beleza. Nenhum problema. Agora, se você olha para o segundo caso, o vácuo não é mais zero. Então, no segundo caso, a gente tem que escrever o nosso φ como sendo um V, poderia ser mais V ou menos V. Eu vou escolher V. Vou escolher um deles. Por quê? Porque eu não posso fazer uma perturbação de dois lugares ao mesmo tempo. Eu perturbar ao redor de um estado de mesma energia. Qualquer um dos dois serviria. Os dois são ligados por uma simetria e são totalmente equivalentes. Agora você precisa escolher um para poder falar alguma coisa sobre. Você faz todas as suas contas, chega a um lugar. Você vai poder, se eu escolhesse o outro, você vai fazer todas as suas contas e chegar na mesma conclusão. Como faz? Isso é um ponto importante. Agora, quando eu faço φ igual a V mais φ-tio, né? E agora eu vou abrir, o que acontece aqui? Vamos ver o que acontece no setor quadrático particular. Então, a parte eu dei φ,
igual, né? Porque a derivada de V constante é zero, né? Então aqui vai dar 1 meio de dv efetivo, beleza, nada mudou. Agora aqui menos 1 meio de N2. Aqui tem que ser mais ou meio, né? Porque a gente está supondo que o sinal está trocado nesse caso, correto? Vamos lá. Mais 1 meio de N2. E aqui vai ser V mais efetivo 2 menos 1 sobre 4 lambda V mais efetivo elevado a 4. Agora já não está tão óbvio, já não tem um termo aqui descaradamente escrito menos meio de N2 Φ2, Φ1 2. Né? Mas vamos ver onde a gente chega. Vamos olhar só a galera quadrática no Φ1 por enquanto. Vou botar um inclui aqui, para não ter que reescrever todo mundo. Eu vou começar a procurar, por exemplo, aqui vai vir V quadrado mais 2V Φ1 mais Φ1 quadrado. Né? Aqui vai ter isso, Φ1 quadrado. Mas daqui também vai vir um termo. Agora eu deveria ter escrito isso aqui para facilitar a minha vida. Né? Deixa eu ver, acho que eu fiz de um jeito mais fácil aqui. Vou voltar um passo atrás porque eu fiz do jeito mais fácil. Eu era mais inteligente antes de entrar aqui. Vou voltar um passo atrás, perdão. Nessa segunda situação, como eu falei, eu posso somar uma constante no potencial. Então eu vou escrever aqui no meu potencial, em vez de escrever dessa forma, eu vou somar uma constante conveniente e vou reescrever de uma forma mais esperta. Então eu vou reescrever. Peço desculpas para quem está copiando, eu odeio fazer isso. Eu vou escrever esse meu V agora como sendo lambda sobre 4 φ quadrado menos V quadrado ao quadrado. Então, é o mesmo potencial que a gente tinha antes, só somando uma constante. Se vocês abrirem esse quadrado aqui, vocês vão conseguir reescrever tudo que estava lá, mais uma constante. Beleza? Onde V quadrado, lembrem, é aqui, né? Em princípio, alguma coisa do tipo N2 sobre lambda. É isso, né? Menos N2 sobre lambda. Beleza. Então, se agora eu pegar esse potencial e fizer esse shift, né, a gente vai encontrar V igual a lambda sobre 4. Agora aqui vai ser Φ1 mais V, né, quadrado, menos V quadrado, tudo isso ao quadrado. Né, só botei esse Φ aqui dentro. Isso aqui é igual a lambda sobre 4. Agora vamos lá, Φ1 quadrado. Aqui vai vir 2V Φ1. Aqui vai vir um V quadrado que vai cancelar com esse V quadrado. Beleza? Agora a gente tem que fazer o quadrado de novo. Vai dar lambda sobre 4. Φ1 na quarta. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4. V Φ1 ao cubo. Mais quadrado do segundo, 4V quadrado, Φ1 quadrado. Fecha. Vou passar para lá. Beleza. Então, reescrevendo, o nosso V vai ser. Vou escrever de trás para frente porque é mais fácil. Lambda V2, né? O 4 cancela, Φ2, mais lambda, mais lambda, 4 cancela, Vφ3, mais lambda 4, Φ1 4. Correto? Então é isso. Agora a gente viu aparecendo aqui um cara
que está fazendo papel de massa. Então, esse cara aqui, se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, a gente vai ter um termo do tipo, a massa desse meu fitil quadrado é basicamente 2 lambda V2. Então, achei a massa da minha excitação. Uma massa que antes não dava para enxergar isso, nesse quadro. E a outra coisa mais interessante é que apareceu um termo φ cubo. Então, quem olha essa teoria, olhando para Lagrangiano com esse potencial, vai enxergar um termo φ cubo. Ou seja, vai falar, não tem simetria fitil menos fitil. Essa simetria não existe. E é esse cara que tem uma massa determinada, ele que é a minha excitação ao redor do quadro. Então, a teoria inicial possui uma simetria φ vai menos φ, que ainda está aqui. Só que, quando você olha para o Lagrangiano ao redor daquele vácuo, você não enxerga essa simetria, ela está escondida. Então, se a simetria está quebrada, não. Ela é φ vai menos φ, ela ainda existe. Só que olhando para fitil nessa coordenada, por assim dizer, nessa nova variável, você não consegue enxergar ela. Beleza? Então, essa é a situação. Mas esse é um caso muito simples, porque a gente tem aquele caso mais simples de todos, né? De simetria φ vai menos φ. Então não tem nenhuma grande consequência. Isso vai ter consequências, por exemplo, nos seus espalhamentos, que você pode ter tudo mais, mas não aparece nada gritante. Pelo mesmo motivo que não aparecer, por exemplo, uma carga conservada. A simetria φ vai menos φ é muito simples. Então vamos tentar uma simetria um pouquinho mais forte. A segunda simetria que a gente analisou no nosso modelo, que foi a simetria de fase global. Felipe, oi. Claro. O termo do meio ele não tem importância por causa da simetria. Não, ele tem importância. Você vai escrever sua teoria como sendo demifitil, da mesma forma, menos esse potencial. Todos esses termos não têm importância. O que eu quero dizer é, se você olha para essa Lagrangiana de partida, você enxerga que tem uma simetria aqui, rapidamente, φ vai menos φ. Eu estou falando, essa Lagrangiana aqui é equivalente à Lagrangiana construída com esse V aqui. Agora em termos de fitil, que é outra variável. Se você olhasse para essa Lagrangiana, se você olhasse para L igual a meio de demifitil, chama isso de ventil, menos ventil, você não vai enxergar que tem essa simetria φ vai menos φ, porque a simetria fitil vai menos fitil não existe. Então você olhar para essa Lagrangiana e fala, não tem simetria nenhuma. Você não está conseguindo enxergar que tem uma simetria mais complicada que está escondida ali atrás. Era φ vai menos φ, ou seja, não basta fitil e menos fitil. Você tem que fazer fitil e menos fitil e V e menos V também. Aí você pode ver, por exemplo, esse termo que mudaria de sinal compensa. Então a simetria não é fitil vai menos fitil, é φ vai menos φ. Então escrevendo com essas novas variáveis, por assim dizer, ela fica escondida de você. E é o que acontece no caso do modelo padrão. A simetria está escondida da gente. A gente só vê eletromagnetismo, por assim dizer. Grosso modo. Eu ia falar, vamos para o outro caso. Né? Vamos para o... Essa era a simetria φ vai menos φ. A gente tem uma simetria mais interessante agora. Eu não preciso ter apagado. A gente come capinha às vezes porque é saudade, entendeu? Não é? Deixa eu ver qual é o fator que eu botei na mente. Forte, do mesmo jeito. Mais uma constante. Então aqui, a gente vai analisar agora o caso complexo. Dn estar dm menos m2 n2 φ estar φ, que eu botei como φ módulo quadrado, é a mesma coisa, menos lambda φ4 ali, módulo também, então está subentendido. Φ estar φ, φ estar φ. Tá? Aqui eu já vou somar uma constante. Eu já falei que eu posso. E vou dizer mais, se a gente repetir essa mesma análise que eu fiz para o caso de φ vai menos φ, a gente vai encontrar a mesma coisa. Se eu tomasse esse cara com esse sinal, eu obter que o vácuo está em 0 e é 1. Né? Se eu tomar ele com o sinal trocado, eu vou encontrar que esse vácuo não é 0 e não é 1. Então, podem refazer a mesma análise
tipo 2N2, lembrando que V igual a menos o que está aqui, né? Vezes o ângulo de φ, mais 4 lambda, o ângulo de φ ao cubo. Posso impor isso igual a zero e fazer a mesma análise. Não vamos repetir. Como a gente já sabe que é o segundo caso que vai dar certo, eu já sei que eu posso somar uma constante, eu vou pular essa etapa, eu vou reescrever esse potencial da forma que eu quero, da mesma forma que eu fiz antes. Eu vou escrever o meu V como sendo então vamos seguir o caminho de quem tem tempo, para a gente não falar bobagem. Só terminar de escrever isso aqui vai me dar 2 módulos de φ N2 mais 2 lambda V2. Opa! Só um minutinho. Diga, tá vendo? A gente vai encontrar aquelas duas situações, né? Φ igual a zero, então. Eu devo me preocupar ou não? Ah, normal. Então, da mesma forma que a gente encontrou da outra vez, a gente encontraria, no caso de massa positiva. Nada, valeu, Pedro. A gente encontraria, no caso φ igual a zero seria o mínimo, no caso com o sinal trocado, essa configuração seria o mínimo que eu vou chamar isso aqui de V quadrado sobre 2. Tá? Então, o caso de massa com sinal trocado vai apresentar uma degenerescência de novo, ou seja, vários valores de φ que vão corresponder ao estado de mínima energia. Nesse caso, não vai ser só mais V ou menos V. Nesse caso, qualquer φ complexo cujo quadrado seja V quadrado sobre 2 vai dar esse valor. Então, se vocês parassem para desenhar isso vai dar basicamente um círculo, cujo raio é a raiz disso aqui, V sobre raiz de 2. Então, qualquer configuração φ no plano complexo, agora que φ é um número complexo, que tenha raio V sobre raiz de 2, vai ter um módulo quadrado V2 sobre 2 e vai satisfazer ao mínimo desse potencial para um estado de mínima energia. Então, agora a gente, em vez de dois estados fundamentais, em vez de dois vácuos, a gente tem infinitos vácuos. Qualquer estado morando nesse círculo vai ser um estado que corresponde ao estado fundamental. É interessante notar o seguinte: a simetria dessa lagrangiana é basicamente você rodar por um ângulo θ, uma fase exponencial de θ. Como eu disse para vocês, no plano φ1, φ2 significa fazer uma rotação de ângulo θ. Então, o que vocês observam que, da mesma forma que no caso Z2, a gente tem a transformação de simetria que a sua lagrangiana possui, leva um vácuo no outro. Então, se eu partir desse ponto no círculo e atuar com a rotação de ângulo θ, eu vou ser levado em outro ponto do círculo, no mesmo círculo, com o mesmo raio, associado com essa rotação de θ. Então, atuando com as transformações de simetria do lagrangiano, eu posso levar de qualquer ponto da minha variedade de vácuo, é o nome que se dá para esse círculo, a qualquer outro. Mas eu nunca deixo ele no mesmo ponto. Diferente do caso φ igual a zero, se a gente tivesse esse sinal de massa. No caso φ igual a zero, eu atuo com uma rotação no zero e continuação do zero, ele é invariante. Aqui não. Eu saio de um ponto do círculo, eu vou para outro ponto do círculo, muito bem, mas não no mesmo ponto. Então aqui o vácuo não é invariante por transformações de simetria da lagrangiana. Mais uma vez a gente está falando de campos de simetria. E mais uma vez a gente vai ter consequências. Só que agora as consequências vão ser um pouquinho maiores do que no caso anterior, vamos ver. Para poder calcular as excitações ao redor do vácuo aqui, eu tenho duas opções. Agora, no φ é um número complexo. Eu posso usar componentes cartesianas, φ1 mais φ2, e fazer excitações e como pó. Ou eu posso usar coordenadas esféricas, já que é um número complexo. Usar ρ exponencial de ômega, por exemplo. Na aula do grau do CPF eu fiz das duas formas, porque eu tinha mais tempo, porque eu vou direto para as coordenadas esféricas, porque é mais fácil. Mas vocês vão chegar nas mesmas conclusões, como vocês podem ver naquela aula.
direta. Primeira coisa aqui, como eu disse, todos esses vácuos aqui são igualmente bons, são equivalentes. Só que para eu poder fazer perturbação, eu tenho que escolher um. Tem que perturbar ao redor de algum lugar. Qualquer um que eu escolha aqui vai dar a mesma coisa. Eu vou escolher o mais fácil, então. Eu vou escolher o cara que está na reta real. Né? Então eu vou escolher o que seria φ0 igual a V sobre raiz de 2. Se eu tomar um quadrado, um módulo quadrado desse cara, vai dar V quadrado sobre 2 como a gente queria, ele segue. Ele não tem componente imaginário. Eu quis escolher esse malandro aqui. Poderia escolher o cara puramente imaginário, poderia escolher o cara mais complicado, depende de como masoquista você é. E agora eu vou escrever o meu campo φ em coordenadas esféricas. Vou escrever ele como um todo, vou botar o raiz 2 só por conveniência, né? Exponencial de θ. Esse vai ser o meu campo de forma geral. Só que eu quero agora expandir o meu campo ao redor do vácuo. Então eu tenho que expandir. Se eu estivesse fazendo manelas cartesianas ao redor disso, se eu estou em coordenadas esféricas, eu tenho que expandir ao redor disso. Repara, esse cara não tem fase. Então expandir ao redor da parte de fase é basicamente fazer zero mais um θ-. Porque não tem fase no φ0. Então fazer uma expansão ao redor do φ0 na fase não vai fazer nada. E na parte de radial, por assim dizer, eu tenho que expandir em torno desse cara aqui. Então o que eu tenho que escrever é o seguinte: meu φ, a gente poderia escrever antes como sendo alguma coisa do tipo φ0 mais φ, vou botar 2x, porque a gente não vai usar ele. A gente vai escrever isso em coordenadas cartesianas, em coordenadas esféricas. A gente vai escrever φ é igual a ρ mais v sobre raiz de 2. Aqui eu vou botar um rotinho exponencial de i 0 mais θ-. Ou seja, eu estou escrevendo esse cara aqui em coordenadas esféricas também e estou expandindo ao redor dele. Beleza? Se alguém não entender esse ponto, pode falar. Não é não, tá? Então esse cara aqui já é o cara expandido ao redor do vácuo. Beleza? Qual vácuo? O vácuo que eu escolhi, que mora nesse círculo, peguei o mais simples possível, porque para uma transformação de simetria eu posso conectar dois quaisquer, então eu vou pegar o mais simples. Beleza? Agora, falar isso aqui, a gente pode pegar esse cara e plugar ele dentro da Lagrangiana. Se eu só botasse a minha Lagrangiana em coordenadas esféricas, eu ia ter alguma coisa assim. Isso sem expandir, só escrevendo a Lagrangiana que a gente tinha. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa minha expansão aqui. Porque ali eu estaria expandindo ao redor de nada, né? Ao redor de zero. Aqui eu estou expandindo ao redor de um vácuo não trivial. Mas antes de fazer essa expansão, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Em coordenadas esféricas, repara, a parte radial aparece como dinâmica, a parte angular também aparece como dinâmica, mas no potencial só aparece a parte radial. Isso é quase óbvio. Porque o potencial é invariante de rotações. Então, se eu aplicar uma rotação, uma fase θ, não vai mudar o potencial, ele só depende da parte radial. Então, o potencial só depende da parte radial, e haver invariância de rotações é esse nome. Né? Aquele quadrado ali, ele está pegando na primeira terminal pegando. Demi-Rho. Seria o que vem do demi-φ, demi-φ, vem do demi-Rho. Por preguiça eu escrevi demi-Rho quadrado, mas é demi-Rho. Beleza, então, chamei a atenção, o potencial não depende disso, né? Beleza. Então só vai sentir esse θ, na verdade, aqui, ele basicamente aparece aqui, né? No potencial, ele não vai aparecer em lugar nenhum. Mas vai mudar no potencial os termos que dependem de ρ, que agora vão aparecer com ρ mais v. Então vamos escrever esse potencial como um U de novo. Então esse cara aqui, nada mais é do que menos U, que depende só de ρ. Né? Foi o que a gente viu. E aqui eu vou reescrever esse cara agora em termos desses meus novos campos. Né? Isso aqui vai dar alguma coisa do tipo.
Esse cara aqui não muda, porque Rho mais V aqui é derivada vai dar o V. Então vai dar dmi rotil ao quadrado. Mais esse cara aqui vai mudar. Rotil mais V ao quadrado. Dm teta til ao quadrado sobre 2, basicamente. E esse cara aqui vai mudar também, trocando o Rho por rotil mais V. Né? Então a primeira coisa, mesmo assim, eu posso agora, esse rotil mais V vai entrar no lugar do Rho aqui, tá, gente? Só estou escrevendo de forma compacta quando tem que reescrever tudo. Mesmo sem fazer a conta, é imediato notar que o potencial não vai ter termos com θ quadrado. O único lugar onde o θ aparece é aqui, com dmi θ, parte cinética, não um termo de potencial. É impossível aparecer um termo tipo θ quadrado dentro daquele potencial, porque ele sequer dependia de θ quando começou a história. Quem dirá quando eu expandi em Rho, que muda? Então o que a gente observa imediatamente escrevendo em coordenadas esféricas, é uma pena não ter tempo para fazer cartesianos primeiro, porque é muito mais legal quando você começa com cartesianos e depois vai para esférica. Mas enfim, é a vida. É que não tem como aparecer um termo de massa com θ. É impossível. Não importa o que eu faça, eu estou expandindo ao redor de qualquer configuração dessas, e não importa qual θ, porque é uma simetria da teoria, quando eu escrevo coordenadas esféricas, fica óbvio que não pode aparecer um termo de massa para θ. Ou seja, θ é uma excitação sem massa, massa zero. Então, necessariamente, a gente observa que nessa situação de quebra espontânea de simetria, a gente vai ter dois tipos de excitação. Um Rho, que vai ganhar uma massa que vai vir daqui de dentro quando vocês colocarem rotil mais V no lugar de Rho, beleza? Vocês podem fazer a conta e ver quanto é a massa, qual o termo que aparece no rotil quadrado, né? Mas não aparece termo de massa para θ. θ existe e não tem termo de massa, então ele é uma excitação sem massa. É como eu falei para vocês na outra aula. Quando você tem uma massa 11 terços, 24,2, raiz de 3, tá? Dane-se, é 1. Né? Sempre que tem um zero, é porque tem algo sagrado. Cheira que está em alguma coisa ali. Né? A coisa que tem é, esse raciocínio que eu usei para vocês, para o caso do potencial não dependente de rotações, é absolutamente geral. Isso é mais do que isso, é um teorema. Toda vez que vocês tiverem uma simetria não lagrangiana, contínua, não uma simetria tipo φ mais menos φ, uma que você possa fazer aos pouquinhos, tipo com rotação, e você tiver uma situação de quebra espontânea dessa simetria, sempre vão aparecer bósons sem massa na sua teoria. É o teorema de Goldstone. Então, isso que a gente está vendo aqui nesse caso particular dessa teoria simples, de uma simetria de rotação de fase, é totalmente geral. Tem simetria contínua, global, interna, quebrada espontaneamente, você tem bósons sem massa aparecendo na sua teoria. Então vamos escrever. Por que é uma pena fazer direto no... Porque quando você faz no cartesiano, você não tem essa pista de que o potencial é invariante por rotação, então o θ não aparece. Você só vê, vai fazendo a conta, de repente um dos φ, o φ2, por exemplo, tem massa zero. Caramba, peraí, o que está acontecendo? Aqui a gente já vai direto no... Não tem preliminares, né? Aquele cara sem noção que vai direto no assunto. Eu prometi que eu ia falar esse tipo de coisa. Difícil. Então, teorema de Goldstone. Não vou escrever o teorema pretinho. Que não interessa. Mas o que importa é o seguinte: simetria. Global. Contínua. Interna. Espontaneamente quebrada. Implica bósons sem massa. Então, quando o Goldstone teve essa sacada, naquela época várias outras pessoas estavam trabalhando com isso, o Salam, o Ward, tinha um monte de gente trabalhando nisso. Né? Eles
se deram conta de que isso era absolutamente geral. E eles provaram isso para qualquer simetria global contínua interna. E vão aparecer tantos bósons de Goldstone, esse é o nome que a gente dá para eles, quantas forem as simetrias quebradas. Então, nesse caso, a gente tem uma simetria só quebrada, uma rotação por um ângulo. Se a gente tivesse uma simetria maior quebrada, iam aparecer mais bósons de Goldstone. Então, poderia aparecer 1, 3, 10, 100. Quantos bósons de Goldstone vão aparecer depende de quantas simetrias estão escondidas, espontaneamente quebradas. Imediatamente, um cara chato que nem o Pauli, não sei se dessa vez foi o Pauli de fato, mas é sempre o Pauli. O Pauli é aquele cara chato que ninguém quer ter na plateia, porque o cara é bom de física pra cacete, e qualquer pequeno detalhe que você demora, o cara levanta o dedo e esculacha. Ninguém quer esse cara, mas ele era esse cara. Não sei se ele fez isso ali, mas foi o Pauli de fato, quando o Feynman foi o Pauli, é sempre o Pauli, deve ter sido o Pauli também. Ele falou, pô, muito bacana o que você fez. Bacana mesmo, teorema, né? Legal. Cadê o bóson sem massa? Porque olhei aqui no meu PDG, não vi ninguém. O pion chega mais perto e ele tem massa. Então, assim, todo mundo tem massa. Quem é que é sem massa? Quem não tem massa é foda. O que você está falando? Você está falando de um escalar sem massa aparecendo no espectro, esse cara não aparece no final. Então, naquela época, você tinha um monte de problema. Isso aqui eu acho que é de 56 gramas de bolsa, se não me engano. 54, o Mills previu bósons vetoriais sem massa. Ninguém vê os caras. Goldstone fala, cara, quebra de espontânea simetria, bósons escalar sem massa. Ninguém acha os caras. Você não, mas se os bósons vetoriais tiverem massa, então eu vou calcular espalhamento. Acabou de ter perturbação, vai dar probabilidade maior do que 1 para espalhamento de módulos longitudinais. Todo mundo no desespero, fala assim, cacete, como é que a gente faz física agora? Está tudo errado. E aí, em 64, o Higgs e várias outras pessoas resolveram falar o seguinte, tá bom, e se eu refizer essa mesma conta que a gente veio fazendo, né? Z2, φ vai menos φ, fase global, fase local. Né? Agora a gente fez φ vai menos φ, fase global, e se eu fizer agora com fase local? Lá a gente ganha um monte de coisa nova. Será que a gente ganha alguma coisa nova aqui? Vamos ver o que a gente ganha. A gente ganha a solução dos nossos problemas. De um jeito meio mágico. Fazendo a devida vênia, o que o Higgs fez em 64, que várias pessoas fizeram nessa mesma época, foi copiar a ideia do Anderson na década de 30 que ele teve para falar de supercondutores. Então isso nasceu na matéria condensada. E apesar de várias pessoas terem feito esse modelo que nem o Higgs fez, só o Higgs teve o peito de falar que dá para achar uma partícula assim, assim, assado. Todo mundo teve a mesma ideia, mas acho que o Higgs foi o primeiro que falou da existência explícita de uma partícula que atendia aqueles critérios. Então vamos lá, agora vamos mudar a Lagrangiana. Todo mundo já é bem grandinho aqui, desde a última aula, sabe que a Lagrangiana daqui é escalar, vou escrever F' quadrado, vocês entendem F' e F', módulo de dμφ quadrado, entendam dμφ estar, dμφ, e eu vou botar direto o potencial que eu quero. Porque eu já sei que tem dois casos, um para massa positiva e outro para massa negativa, eu sei que eu posso somar um constante, e eu já sei que se eu fizer esse caso aqui é tudo muito chato, nada acontece. Se eu fizer esse aqui é interessante. Então eu já vou escrever um potencial de uma forma conveniente, que era o que eu tinha que ter feito no outro exemplo, só que eu não fiz. Então aqui é o mesmo potencial que está aqui, só que já contando que a gente vai botar uma massa axial trocada para ter um mínimo. Então aqui você olha para esse potencial, e até a sua sobrinha de 3 anos fala que tem um mínimo em φ quadrado igual a v quadrado menos 2, sobre 2, perdão. Pouquinho quadrado. Porque a gente sabe que esse cara aqui é maior do que zero, a gente sabe que o mínimo vai ser zero, né? E vai ser zero quando esses dois caras forem iguais, eles vão se cancelar. Então aqui já vai direto ao nosso ponto. Vamos lá. Então, quem é a configuração de mínima energia aqui? φ quadrado igual a v quadrado sobre 2, né? Seja lá quem for. Essa aqui é a configuração de mínima energia. Por simplicidade, eu vou escolher aquele cara que eu já escolhi antes, V sobre raiz de 2. Né? Então, vou escolher escolha. É uma escolha mesmo. Posso escolher qualquer um daquele círculo,
outra vez, foi fácil, vou fazer de novo. Né? Vou escrever de novo em coordenadas esféricas. Parece que nada está mudando, né? Estou repetindo as mesmas coisas que eu escrevi no outro lado. Aqui é expanda. É bom na ordem, né? Escolha, expanda. Defina. Imperativo. Quando eu falei isso, o Rodolfo e o João até deram uma tremida assim. Bom, estamos no mesmo lugar. Beleza. Então, agora não fizemos nada diferente do que fizemos antes. Mas agora tem uma coisa diferente. Tem um detalhe diferente. Agora eu tenho simetria local. Eu posso escolher minhas transformações. Porque eu disse que lá, quando a gente tinha simetria global, se eu faço transformações de simetria, eu levo de um cara em outro cara diferente com a mesma energia. Quando a gente tem simetria local, eu falei para vocês, a simetria local é uma redundância. Né? O A e o A' correspondem ao mesmo estado físico. O fio, filhinha, corresponde ao mesmo estado físico, como a gente viu no eletromagnetismo. Então, se é uma redundância, eu posso escolher o meu gauge. Eu posso escolher com qual A eu vou trabalhar, por exemplo. A gente fez isso no eletromagnetismo, gauge de pulo, gauge de manual, gauge de fine, gauge convém. Né? Aqui a gente vai escolher nosso gauge, mas lembrem, a transformação de gauge não é só do A, é do A e do φ. Né? Então, quando a gente faz uma transformação de gauge, φ vai em φ', igual a exponencial de ômega φ, e ao mesmo tempo o seu AMI vai em AMI', que é igual a AMI menos 1 sobre E, o mesmo ômega que apareceu aqui em cima. Isso aqui é uma transformação de gauge, isso é uma simetria da nossa teoria. Isso, como eu disse, é uma redundância. Então eu posso convenientemente falar, porra, eu já vi que esse teto aqui não apita nada, né? Não apita nada, tá ali e vou ver. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma transformação de gauge de um ômega que mate logo esse teto. Porque eu já sei que ele não apita nada. E eu posso fazer isso? Posso, é uma escolha de gauge. Eu vou escolher com qual campo redundante eu vou trabalhar. Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Mais uma vez, se eu tivesse feito tudo em cartesianas primeiro, ia ser muito mais legal agora. Mas fazer o quê? É o que tem para hoje. Então eu vou escolher. Escolha. É tudo muito democrático aqui, a gente escolhe, é uma delícia. Vou escolher um ômega que é igual a menos θ e vou fazer uma transformação desse tipo aqui. O que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer essa transformação para matar essa parte. Beleza? Eu estou escolhendo isso, eu quero fazer isso que eu quero. Beleza? Então, esse meu φ expandido ao redor do vácuo, no caso tentativo, né? Perdão. Que era escrito assim. Agora, quando eu fizer uma transformação de gauge com fase I ômega, onde ômega é menos θ, esse cara vai virar um φ', né? Vamos botar assim. Essa linha, sabe? 2x mais V sobre mais 2. E morreu a fase. Porque eu fiz uma transformação para matar a fase. Beleza? Correspondentemente, essa linha vai ter que se transformar também. Mas não vamos falar também agora, não, deixa eu quietinho. Você não pode fazer essa transformação sem fazer essa. Não é assim, não é a regra do jogo, né? Senão vai se perder. Agora eu vou reescrever o meu lagrangiano com esse meu φ aí. No final do dia, o que a gente vai ter? No F' não muda. Então, se eu só plugar isso dentro da minha lagrangiana em
exponencial, né? Que eu vou ter no fim do dia alguma coisa com essa cara aqui. Estou adiantando a vida de vocês. Depois faço uma conta. Vocês vão observar aqui que acontece uma coisa interessante. Aqui faltou aqui tem um quadrado. Ali é demiômega. Demiômega, menor do feio. E ali o denominador é o quê? 1 sobre R. É. Mas não se preocupar com isso aqui agora não. Estou só ressaltando que a transformação das coisas vem junto. Né? Vai aparecer daqui a pouco uma coisa interessante que pega agora. Na verdade, eu não me inventei isso porque eu vou fazer um suspense. Mas... Quando você reescreve a Lagrangiana, vai aparecer agora uma coisa interessante. Dentro desse rotinho mais V quadrado, em particular, isso aqui contém E quadrado sobre 2. V quadrado é um dos termos para a vida ali, correto? A minha ali. E vai aparecer também um cara aqui que envolve Rho quadrado. Calma aí. Ali é Rho quadrado mais 2V. Tá certo. Vamos tomar isso aqui no quadrado. Esse malandro aqui ao quadrado vai dar 4 Rho 2V2, né? Vai dar menos lambda sobre 4. 4. Rho 2, tem tio. Tudo tem tio. Esqueço o tio, mas tem tio. V2. Não, 3 não. Ah? Não, 3. Vai ter aqui Rho quadrado, Rho quadrado. 2 vezes esse vai dar um Rho 3. Esse malandro sozinho, que é o quadrado, vai dar 4 Rho 2 V2, né? Isso. É isso? Isso. Beleza. Que a gente quando está aqui, Ah, às vezes tá pegando. fica meio ignorante, a gente olha o quadro Tá. e vê. Então aqui esse 4, vou cancelar com esse 4. Beleza. Vou trocar esse V2 aqui para frente só para ficar mais sugestivo. Vou multiplicar por 2 e dividir por 2, só para normalização. Mas é a mesma coisa. Agora você olha para a cara desse pedaço do Lagrangiano que eu extraí daqui de cima e no fundo é o Lagrangiano anterior colocando o φ novo. Né? E você vê que acontece uma coisa surpreendente. Né? Esse cara aqui não tinha massa. Não podia ter. A gente mostrou que não podia ter. Não tinha jeito, não tinha como ter massa. Mas agora ele tem. A massa quadrada está ligada para 2V2. E o cara radial, bom, ganha massa também. Bacana. Porém, acontece uma coisa mais surpreendente ainda. Cadê o θ? A gente tinha antes, quando a gente fez o modelo anterior, um θ e um ρ. Né? Não tinha nenhum fóton na história. Aparecia um termo cinético para o ρ, um termo cinético para o θ. Daqui vai sair uma massa para ρ, mas não sai a massa para θ. O θ é um cara sem massa. Quando você olha agora essa Lagrangiana aqui, não tem mais θ. O θ sumiu. Cadê o θ? Fala. Na Lagrangiana, a parte, a segunda linha ali, Aqui. aquilo é um maior ou igual? Eu botei um contém, para não ter que reescrever tudo. Assim, daqui de cima vão sair vários termos. Seria mais. Não, tipo assim, daqui dessa linha vão sair. Lá, posso botar assim também. Peraí. Aí está mais, Pronto. Esses caras, mais um monte de termos. Então a simplificação da assim. Isso. É um pedaço. A de cima tem 10 termos, eu peguei 2 termos para mostrar para vocês. É só um recorte. A gente na próxima aula vai fazer isso o tempo todo, porque a Lagrangiana é enorme. A gente vai meter contém atrás de contém para poder caber no quadro. Então aqui, voltando a ribalta, né? A gente tinha uma teoria que não tinha massa no fóton e acabou de ganhar. Apareceu um termo de massa naturalmente. E não podia aparecer em princípio. Né? A gente tinha uma teoria que tinha um modo de Boson. A gente tinha um θ que tinha dinâmica, mas não tinha massa. Agora eu olho para cá e não consigo ver onde é que está o θ. Cadê o θ? A pergunta, cadê o θ? Você não pode responder. Tirando o Daniel, você deveria saber responder também. Cadê o θ? Só tem um lugar que o θ pode estar. Então, o θ desse quadro aqui só aparece em 2 lugares. Né? Aqui nesse quadro aqui. Ele aparece aqui, onde ele morreu, e antes dele morrer, ele aparece aqui em cima. Né? Agora, repara bem, quem é o A agora
é um A menos gradiente de um ômega. E esse ômega foi escolhido como menos θ. Então, no fundo, o A novo, ele tem um θ dentro dele. Então, o que aconteceu aqui foi que não é que o bóson de Goldstone sumiu, desapareceu. Ele passou a integrar o seu campo de gauge, que agora é passivo. Então, o bóson de Goldstone entra como módulo longitudinal dentro do seu fóton, que, portanto, ganha massa. Então, o que o Higgs e o pessoal percebeu na época é que, se você faz a quebra espontânea de uma simetria de gauge, você resolve dois problemas em uma tacada só. Você tinha bósons de gauge sem massa que não eram observados. Você tinha bósons de Goldstone devido àquela espontânea de simetria que não eram observados. Se a simetria agora é local, esses dois caras somem e viram uma coisa só que possui massa. Beleza? Isso é o que acontece na supercondutividade. Aqui na supercondutividade, o φ seriam os pais ultra, né? E esse mecanismo é o que faz o fenômeno da supercondutividade acontecer, que vai causar um efeito mais, não ter muito mais do que isso, sou totalmente ignorante de supercondutividade. Mas o Tobias Miklitz vai vir dar um seminário aqui em algum dia e ele sabe muito disso. Podem perguntar para ele. Beleza? Então, o mecanismo de Higgs ele é a solução dos problemas de quebra. Aquele problema dos parâmetros móveis longitudinais que eu comentei também é resolvido, porque agora existe um campo escalar novo na teoria. Então, o problema, a contribuição proporcional a E sobre M, que aparecia nos parâmetros móveis longitudinais, é exatamente cancelado pelo gráfico correspondente com uma troca de Higgs. Então, é quase mágico. Então, o Higgs ele resolve o problema de bósons de gauge sem massa que não aparece, os bósons sem massa não aparecem, e ainda resolve o problema da unitariedade em espalhamentos de bósons longitudinais. É fantástico. Por isso que ele foi idealizado em 64, descoberto só em 2012, e nesses quase 50 anos, ninguém duvidava do bóson de Higgs. Todo mundo acreditava que ele ia aparecer, porque ele faz tudo funcionar muito bem. Só que isso aqui é um modelo muito simples, não é a teoria eletrofraca, não é a QCD, essa aqui é a eletromagnetismo. Bom, a eletrofraca vai ser a versão mais complicada disso que a gente acabou de ver. Isso vai ser feito na próxima aula. Para terminar hoje, eu quero fazer o caso que é mais complicado do que esse e menos complicado do que a eletrofraca. Só para aquecer, para amanhã. Se a gente tiver tempo. 5 minutos, vai ser que nem ontem. Bom, eu não gosto de começar no último quadro, então, bom, vai ter o Silas. O Felipe. Agora vai vir a News. Você esqueceu de falar ontem que aquela conta que você pediu pro pessoal fazer tá no péssimo. Ah, sim. Aquela conta que eu fiz ontem, usando os comparadores, vocês podem encontrar isso tanto no livro do Peskin, de introdução a de campos, quanto no Schwartz. Só que no Peskin eu acho que está um pouco mais explicado, talvez. Então, se vocês tiverem curiosidade, inclusive na versão nova americana. Tudo que eu estou falando aqui tem esses livros, né? No Schwartz ou no Peskin. Não inventei nada aqui. A única coisa original são os erros. A má organização do tempo, é tudo original. Ninguém erra, ninguém erra. Então vamos lá, agora vamos fazer a versão em News. Chop chop. Deve haver uma água aqui. A gente construiu a News em 10 minutos. Vai agora usar. Então agora eu vou fazer um passo de generalização em relação ao que a gente tem, que a gente tinha, que eu já paguei, que vai ser agora, eu vou usar aquela lagrangiana, mas aqui vai ser F mini A, vou botar um quadrado aqui para abuso, F mini A, como antes. Aqui vai ter o meu φ, vou botar outro abuso aqui, onde é dmφ dá, que é dmφ, e vou usar o potencial que eu quero. Beleza? Agora esse daqui, φ, vai ser a derivada usual. Em vez de ser só I, é a mi φ, agora vai ser, que vocês estão vendo, a mi A, sigma A sobre 2, φ. Onde sigma são as matrizes de Pauli e ele tem subentendido. A mi 1 sigma x mais a mi 2 sigma y mais a mi 3 sigma z.
Beleza? Essa teoria aqui tem simetria de gauge S2, como a gente discutiu na última aula, aqueles vários minutos, aquela longa aula que a gente teve sobre RPUs. E aqui a simetria pode ser escrita assim: φ' vai em φ, só relembrando. E o meu A' vai em U a menos 1, menos I sobre G, dmi desse U, vezes U a menos 1. Onde esse U nada mais é do que a exponencial de I eta A, sigma A sobre 2. Então a gente construiu essa teoria na última aula, basicamente. Estou colocando um potencial conveniente, porque o mínimo da energia vai ser φ constante e φ minimizando o potencial. Ou seja, como φ da φ foi igual a V quadrado sobre 2. A mesma coisa que a gente fez no abeliano, só que agora é mais complicado. Né? Não tão mais complicado. A gente de cara vê que o mínimo de energia tem que satisfazer isso. O valor esperado no vácuo. É só uma notação. O valor de mínimo tem que ser V quadrado sobre 2. E que a gente pode escolher, daquela mesma forma que a gente pode escolher alguém do círculo, que a gente pode escolher alguém que não vai ser bem um círculo, vai ser mais uma esfera, mas a gente pode escolher alguém que satisfaça isso aqui. Eu vou escolher o que eu quero. Vou botar esse V aqui. Lembrando que agora ele é um vetor, né? Então, se eu fizer agora φ da φ, né? Rapidinho aqui, eu vou ter vai ser 0 V raiz 2, 0 V raiz 2, 0 com 0, mais isso com isso, é igual a V2 sobre 2. Então tá ok. Eu posso escolher esse cara como sendo aquele representante daquele círculo que eu peguei lá na reta real, aquela bolinha, o V sobre raiz 2. Agora é esse cara aqui. Como ele tem agora uma estrutura matricial, é um pouquinho mais complicado, mas é a mesma coisa que a gente tem escolhido no caso real lá. Tá? Então vai tudo para analogia. Da mesma forma, eu posso expandir ao redor do vácuo usando coordenadas esféricas. Então o análogo do que a gente fez vai ser φ é igual a ρ mais V sobre raiz de 2, exponencial de θ sigma A sobre 2, 0, 1. Então isso aqui é análogo ao que a gente fez antes. Essa parte aqui é bem parecida, só que agora em vez de uma direção para a gente rodar, a gente tem 3. Então já não é mais rodar no ciclo, né? É uma estrutura mais complicada. E aqui tem uma estrutura matricial. Então isso aqui é um número, né? Perdão, isso aqui é um número. Exponencial de matrizes vai dar matrizes, atuando no vetor, matrizes vezes vetor vai dar vetor. Então é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais abstrato, mas está seguindo o mesmo princípio que a gente fez antes. Não é muito diferente, tá? Não se assuste com a anotação. Então deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Mais veloz que a celular, a gente joga. Está todo mundo já passando de 2 minutos. Eu vou olhar esse cara aqui, esse dmi da aqui, dmi φ. Eu vou tomar aqui só o dmi φ para calcular. Porém, eu vou fazer um passo antes. Da mesma forma que a gente fez uma transformação de gauge para escolher matar aquela fase que aparecia no caso do eletromagnetismo, eu vou agora fazer uma transformação de gauge atuando com uma matriz U desse meu φ para poder matar esse malandro aqui, porque ele é o cara complicado. E esse cara aqui é o que faz o papel daquele θ que tinha lá, que não interessava para a gente. Então eu vou fazer uma transformação de gauge, vou chamar agora aqui de φ unitário, que é igual a ρ mais V sobre raiz de 2, matriz é 1. Ou seja, eu atuei com o exponencial de menos, basicamente, com a inversa desse cara. Atuei pela esquerda, isso aqui é um número, não vai sentir. Atuei pela esquerda com a inversa desse cara, matei de 1. É isso. Escrevi unitário aqui porque essa escolha de fazer uma transformação de gauge que mate esses blocos θ é o chamado gauge unitário. Então é só o nome. Beleza? Agora eu vou pegar esse cara aqui e vou atuar com o dmi φ. Vamos ver a merda que vai dar. 1 sobre raiz de 2. A derivada tem que bater, né?
A derivada aqui só pode bater no rho, né? Aqui eu vou chamar de rho, não, vou chamar de H. Vou chamar de H já para deixar sugestivo, tá? Peço desculpas, onde tem rho aqui, escreva H. Então aqui já vai dar 1 sobre raiz de 2, 0, dmh, menos I sobre G, 2 raiz de 2. Aí aqui, tem que aparecer, como eu disse, AM1 sigma x, AM2 sigma y, AM3 sigma z. Vocês já sabem quem é sigma x, sigma y e sigma z da mecânica quântica, né? Então eu já vou escrever direto o que é o AMA sigma A. Vai ser basicamente AM3, AM1 menos I AM2, AM1 mais I AM2 e aqui menos AM3. Então o AM3 está com a sigma Z, repara, 1 menos 1, né? O AM1 está com a sigma X, 1 na antidiagonal, e o AM2 está com sigma Y, que era menos I, beleza? Então isso aqui nada mais é do que AMA sigma A. E isso eu tenho que atuar no fim. Então, aqui ficou faltando 0, V mais H. Porque o raiz de 2 eu já botei aqui. Né? Esse vai ser o meu dmφ. Aí se vocês calcularem em casa depois com calma, o que é dmφ Dagger vezes dmφ, vocês vão ver que isso aqui é unitário. Né? A gente vai obter desse termo aqui, vamos pegar ele deitado, com ele em pé vai dar 1 sobre 2 dmh quadrado, dmh, basicamente, né? E vai aparecer também aqui mais g quadrado, v mais h quadrado sobre 8, Repara que esses índices aqui não são elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3. São o AM1, o AM2 e o AM3. São os 3 fótons, entre aspas, que a gente tem. Pode chamar de Zezinho, Luizinho, para outro, tanto faz. Então aqui agora eu estou fazendo na velocidade da luz, mas depois faço em casa com calma. Tem que pegar esse DNI, tomar DAG. Todo mundo está em pé, vai ficar deitado. Esse cara aqui tem que tomar a transposta conjugada. Depois de atuar nesse cara aqui também. Quando vocês multiplicarem isso por isso, vai obter essa expressão, basicamente. Agora, se vocês repararem bem, vamos olhar só esse pedaço aqui. O que está saindo daqui de dentro, isso aqui contém uma coisa desse tipo. 1 mais HV quadrado. E o que vem daqui, ó, AM1 para AM1 quadrado. Esses caras vão cancelar os termos cruzados, vai sobrar AM2 quadrado também. Então, isso aqui no fundo é AM1 ao quadrado, mais AM2 ao quadrado, mais AM3 ao quadrado. Então, dentro dessa parte aqui, do dmφ Dagger, dmφ que está aqui, a gente está vendo que vai aparecer alguma contribuição que vem com 1 aqui. Esqueci alguém, peraí. Esqueci. Aqui tem 1 sobre 2, G2, V2 sobre 4. Estamos explicando isso tudo. Então, esses 3 caras vão aparecer com termos quadráticos com um parâmetro meio de G2, V2 sobre 4. Todo mundo que aparece no termo quadrático na lagrangiana, o termo que na frente faz o papel de um termo de massa, se tiver o sinal certo. Então, isso aqui significa que, basicamente, a massa de cada um desses A's ao quadrado é G2, V2 sobre 4. O que significa? Significa que se a gente partisse da versão não abeliana, da versão de Young-Mills, na conta que a gente fez no eletromagnetismo, os 3 bósons de gauge sem massa que apareciam lá, agora vão ganhar massa. Da mesma forma que o fóton ganhou massa lá. Da mesma forma que o módulo de Gould sobre o θ sumiu do espectro, aquele cara que deveria ser sem massa por causa daquela espontânea de simetria, aqui os θ1, θ2, θ3 também vão sumir do espectro. Vão sumir como?
quando eu escolho o gauge unitário, quando eu faço uma transformação de gauge para jogar esses caras fora. Ou no Nardão, quando eu faço o gauge away dos Boson blocos. E eles vão incorporar a parte longitudinal desses blocos que agora são massivos. Então acontece aqui exatamente a mesma coisa que aconteceu no eletromagnetismo, só que agora você tem um grupo de simetria mais complicado. Você tem 3 blocos de gauge, tem vários grupos, etc. e tal. Mas os 3 blocos de gauge ganham uma mesma massa. E eu pergunto, com essa lagrangiana, com isso tudo, eu consigo escrever a teoria eletrofrágil? Sim ou não? A forma que está escrita ali. O que está faltando aqui? O que tem eletrofrágil no final do dia, depois da quebra espontânea, que tem no nosso mundo, que a gente vê nos nossos livros da graduação, que eu não estou vendo aqui? Isso mesmo. Aqui eu acabei de encontrar 3 bósons vetoriais massivos. E cadê o fóton? Não tem fóton aqui, todo mundo deu massa. Então, essa teoria não se deveria para escrever eletrofrágil, porque depois da quebra espontânea não tem nenhum fóton aqui. Não tem nenhum bóson de gauge sem massa. Você ganhou 3 massivos. Aí vem o segundo problema: os 3 têm a mesma massa. É assim na natureza? Não. O W mais e o W menos têm a mesma massa, mas o Z é mais gordinho. Então essa teoria quase chega lá. A gente tem 3 bósons vetoriais massivos, mas fica faltando um fóton, e um desses 3 caras tem que ser um pouquinho mais gordo. Então o S2 quase chega lá, mas fica faltando um tiquinho. Esse tiquinho é o número de PK que a gente vai ver na próxima aula. Esse S2 e o